bem com vocês? Eu sou a Joia aqui da Artemisia Handmade e aqui no meu canal eu te ensino a fazer peças em tricô e também em crochê. E no vídeo de hoje eu vim trazer o passo a passo dessa blusinha em crochê aqui que eu tô usando. Eu teci essa blusinha usando a técnica de top-down, que é uma técnica muito usada no crochê e também no tricô para tecer peças sem fazer costura. Então a gente tece a peça toda de forma circular, começando aqui pela parte da gola, e tece ela inteira junta, e dessa forma no final a gente não precisa fazer costura, facilitando muito o nosso trabalho. E o melhor é que esse é um daqueles projetos gostosinhos de tecer. Você vai precisar prestar um pouquinho de atenção para fazer a parte inicial dele aqui, ó, mas feita essa parte, o resto é super tranquilo de fazer. É uma daquelas peças que não demanda de muita atenção, você pode ir fazendo ali enquanto vê sua série, sua novela, e quando vê a peça já vai estar pronta. Mas antes da gente ir pro passo a passo dessa peça, se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever e para também ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos que eu trouxer para cá. E se você quiser saber mais do meu trabalho e ficar por dentro de todas as peças que eu vou trazer aqui pro meu canal, me procura lá no Instagram, o meu arroba é Artemisia Handmade. E aqui embaixo na legenda eu vou deixar o link do Instagram e também da minha lojinha de receitas, se você quiser conferir outros projetos exclusivos que eu crio e não trago aqui pro canal, né? Eu levo somente pra lojinha de receita. Então era isso, gente, bora pro passo a passo. Então vamos à lista de materiais que você vai precisar para tecer essa peça. Então aqui para um tamanho P eu utilizei 2 novelos do fio amigurumi. Caso você vá tecer num tamanho M ou maior, eu recomendo que você tenha um novelo extra para cada tamanho. Usei também fita métrica para tirar medidas, agulha de tapeceiro para fazer acabamentos e agulha de crochê 4 mm para tecer a peça e agulha de crochê 3,5 mm para fazer aquela barra de acabamento no final da peça. Então a peça que eu vou ensinar hoje aqui pra vocês, ela é tecida em top-down. Então a gente começa fazendo aqui um número de correntinhas que seja suficiente pra passar, né, pela nossa cabeça. E vai tecendo a peça de forma circular e inteira, né, então no final a gente não tem que fazer costuras. E aqui pro meu tamanho, que é um P, eu iniciei aqui com um total de 92 correntinhas. Mas para adaptar aí para outros tamanhos, né, para fazer maior ou menor, eu recomendo que você vá fazendo o número de correntinhas e vá provando em você, né. Conforme faz as correntinhas, dá uma provada, vê se tá certo e aí você começa a tecer sua peça, ok? E fazendo dessa forma também você consegue adaptar melhor, né, os materiais que eu usei aqui, caso você não queira também, né, usar o fio amigurumi. Então aí para tecer essa peça pro seu tamanho, é só você montar aí um total de correntinhas que seja suficiente para passar pela sua cabeça. Caso você queira uma peça mais larguinha, aí você faz um número maior de correntinhas, né, para ficar com um número maior também em centímetros. Lembrando que o ponto principal ali do começo da nossa peça é o ponto V, então para iniciar a sua peça aí, como a gente está tecendo de forma circular, você vai precisar ter um número par de correntinhas. Então aqui eu montei um total de 30 correntinhas, e aqui ó, para fechar essas correntinhas a gente tem que cuidar para elas não ficarem tortas, então eu pego elas aqui ó do começo, e prendo elas assim ó, cuidando para ficar retinho, lá na minha última correntinha. Então aqui a gente vai iniciar o trabalho fazendo um total de 5 correntinhas. 3 são para dar altura no nosso ponto e 2 são de separação. Aqui ó, no mesmo espaço a gente vai fazer um ponto alto. Aqui ó, vou pular 2 correntinhas de base. Na terceira correntinha, faço um ponto alto. Separo por 2 correntinhas e no mesmo espaço outro ponto alto. E repito outra vez, pulo 1, 2 correntinhas de base, na terceira eu faço um ponto alto, separo novamente por 2 correntinhas e faço outro ponto alto no mesmo espaço. Então aqui a gente usa um esquema de pontos, né, bem simples, só usando os pontinhos básicos de crochê mesmo. Se você não conhece os pontos básicos, né, aí no card de informação eu deixei um vídeo onde eu ensino como fazer cada um desses pontos, caso você esteja começando agora e tenha um pouco de dificuldade. Então chegando aqui ó, no final dessa carreira, a gente vai prender com baixíssimo lá na terceira correntinha. E agora aqui nessa carreira a gente vai começar a fazer aumentos. Então agora aqui a gente vai passar com o ponto baixo para dentro do espaço do ponto V.
Esse ponto baixo já conta como a primeira correntinha, então aqui a gente sobe mais 2. Faz mais 2 correntinhas de separação e no mesmo espaço a gente faz outro ponto alto. E agora aqui a gente vai começar a dividir os pontos V com correntinha. Então aqui faço uma correntinha, pulo para o espaço do lado, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. Separo aqui ó, com uma correntinha, pulo para o espaço do lado e repito a mesma coisa. Ponto alto, 2 correntinhas, mesmo espaço, ponto alto. Separo aqui por uma correntinha e vou repetindo dessa forma até finalizar a minha carreira. Então aqui terminei a carreira, mais uma vez fecho com baixíssimo lá na terceira correntinha. E aqui ó, na próxima carreira, que é a terceira carreira do nosso trabalho, a gente vai começar da mesma forma. Fez ali o pontinho baixo dentro do espaço de ponto V, 2 correntinhas, mais 2 para dar a separação, no mesmo espaço ponto alto, e agora aqui nessa carreira a gente vai separar por 2 correntinhas. Feito isso, a gente pula para o espaço do lado e repete a mesma coisa ali do ponto V. Ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto no mesmo espaço. E aqui, antes de passar por um espaço e outro, a gente faz 2 correntinhas. Faz o ponto alto, as 2 correntinhas de separação. E novamente, ponto alto dentro do mesmo espaço. E aí, é só ir lembrando de separar por essas 2 correntinhas, né, entre um ponto V e outro. Então é uma peça bem tranquila de fazer, né, bem intuitiva. A gente vai crescendo aqui, ó, sempre fazendo essas correntinhas aqui pra ir aumentando. E aqui, ó, terminando essa carreira, na próxima a gente vai ter que fazer a divisão pro top-down, pra saber o que vai ser manga, né, e o que vai ser a parte da frente e parte das costas. Então aqui vou terminar minha carreira, na próxima eu já mostro pra vocês como a gente vai fazer essa divisão. Então aqui eu terminei a minha terceira carreira, né, como podem ver, só fazendo essas correntinhas de separação entre cada ponto V, a peça ela já vai crescendo e ficando certinho ali com o formato do top-down. Então agora aqui, indo para a quarta carreira, né, a gente vai ter que separar isso aqui, para saber, né, o que vai ser parte da manga e o que vai ser frente e o que vai ser costas. Então para isso a gente vai precisar aqui de alguns marcadores e vai ter que contar quantos pontos V que a gente tem aqui. Então aí na sua peça em tamanho real, é só você seguir essa mesma lógica, né, para poder estar fazendo a separação também. Então aqui já vou marcar o meu primeiro ponto V. Então aqui eu marquei o meu primeiro espaço e nos espaços onde estão os marcadores é os espaços onde a gente vai fazer os aumentos para fazer a divisão. Então aqui é um aumento, aqui eu vou deixar 2 espaços para minha parte da frente, no terceiro eu marco, porque vai ser o espaço onde eu faço os aumentos de divisão. Para a parte do braço eu vou deixar aqui ó, um espaço. Marco novamente. Então aqui esse primeiro marcador, como eu já vou começar aqui, né, não preciso dele. Então aqui ó, do outro lado a mesma coisa, 1, 2. Marco o terceiro espaço, que é onde eu vou fazer os aumentos de divisão. Aqui é onde estava o primeiro marcador e um espaço fica aqui ó, pro braço. Então na hora de dividir sua peça em tamanho real, você pode usar essa lógica de base. Então para a parte da frente e as costas a gente tem que ter mais espaços de ponto, né? E para a parte da manga a gente tem que ter menos. E a diferença que eu deixei na minha peça em tamanho real também foi de um espaço. Então já aqui ó, na minha peça em tamanho real, né, eu tenho 7 espaços de ponto V aqui na frente e nas costas e tenho 6 espaços de ponto V em cada manga. Então aí na hora de adaptar isso para um tamanho real, né, um tamanho maior, você pode seguir essa mesma lógica, né, deixando só um espaço a menos, né, da frente e costas para as mangas. Então aqui ó, nessa quarta carreira a gente vai começar, né, um pouquinho diferente. Então aqui nesse primeiro ponto V, que é o ponto de espaço, a gente vai fazer bloquinhos aqui ó, de 4 pontos altos. Então aqui fiz um ponto alto,
2 pontos altos, faço as 2 correntinhas de separação e no mesmo espaço eu faço mais 2 pontos altos. E aí a gente continua na lógica ali das correntinhas, né? Não é mais essa carreira. Então aqui eu faço 3 correntinhas, pulo pro espaço de ponto V aqui, ó, do lado, e sigo na mesma coisa, fazendo ponto V sobre ponto V, até chegar novamente lá no marcador. E vou sempre separando aqui, ó, cada ponto V por 3 correntinhas. Cheguei aqui no marcador e aqui novamente a gente vai fazer aquela divisão. Então aqui eu faço 2 pontos altos, faço as 2 correntinhas, aqui eu já vou tirar nesse marcador, e faço novamente 2 pontos altos. Então aqui não tem segredo, né? A gente vai seguir até o final da carreira dessa mesma forma, sempre repetindo a mesma coisa. Separa ali, ó, por 3 correntinhas, faz ponto V sobre ponto V, que é um ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. Separa ali novamente pelas 3 correntinhas. Chegando nos marcadores, a gente faz aquele bloquinho ali de pontos, né? Que é para formar a divisão. E segue aí na mesma lógica de ponto até finalizar. Chegando aqui no final, a gente prende com baixíssimo lá na terceira correntinha novamente. E agora aqui a gente não precisa mais dos marcadores, né? Porque aqui, ó, já fica bem separadinho onde vai ser cada divisão. Então aqui indo para a quinta carreira, né, a gente vai começar a fazer um pouquinho diferente novamente. Então aqui dentro desses espaços que marcam a divisão, a gente não vai mudar, vai ficar sempre a mesma coisa até o final. Então aqui a gente inicia fazendo esse bloquinho. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, correntinha, nesses espaços de correntinha entre os pontos V, a gente faz um ponto alto, correntinha, e dentro do ponto V a gente continua fazendo ponto V. Então, ponto alto, 2 correntinhas, no mesmo espaço, ponto alto. Feito o ponto V, a gente faz uma correntinha, e nessas correntinhas de separação aqui, ó, a gente faz um ponto alto. Faz uma correntinha, passa para o espaço de ponto V e repete novamente um ponto V. Então, fazemos um ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto no mesmo espaço. Correntinha para separar, ponto alto. Mais uma correntinha aqui para separar. E dentro aqui, ó, do espaço de separação, a gente torna a fazer o bloquinho. Então, 2 pontos altos, correntinha, novamente 2 pontos altos. E aí a gente segue repetindo a mesma coisa ali de antes, né? Correntinha, ponto alto, no espaço de correntinha, correntinha novamente e entra no ponto V e repete a mesma coisa ali fazendo ponto V. Então aqui é só repetir isso até o final dessa carreira. Então aqui indo para a sexta carreira, a gente vai começar a fazer diferente na parte onde é corpo da peça e na parte onde é manga. Então aqui, ó, na quina a gente continua fazendo a mesma coisa. Então vou fazer aqui o bloquinho. E aqui, ó, nesse espaço eu tinha uma correntinha, e aqui eu vou fazer 2 pontos altos, porque agora a gente vai começar a fazer os aumentos aqui, ó, um em cada canto dessa parte. Então aqui eu faço 2 pontos altos, em cima do ponto alto faço um ponto alto, nesse espaço de correntinha outro ponto alto, dentro do ponto V eu faço 2 pontos altos,
e vou seguindo assim, né, até chegar lá na parte da manga. Lembrando, né, de fazer aquele aumento ali também no final dessa parte. Então aqui, ó, chegou no espaço de correntinha, em vez de fazer somente um ponto alto, a gente vai fazer 2 pontos altos. Faço uma correntinha aqui, dentro desse espaço aqui, novamente eu repito a mesma coisa, fazendo 2 pontinhos altos, 2 correntinhas de separação, novamente 2 pontos altos, e aqui chegamos na parte da manga. Então aqui, ó, chegando na manga, nessa primeira carreira, que a gente vai começar a fazer diferente na manga, né? A gente vai fazer um ponto alto nesse espaço de correntinha, faz uma correntinha de separação, e nesse ponto alto aqui, ó, a gente vai trabalhar ele em relevo. Então a gente pega ele por trás do ponto e faz um ponto alto normalmente. Correntinha de separação, ponto V aqui, ó, dentro de ponto V. Correntinha de separação, trabalhamos aqui, ó, o ponto alto em relevo. Correntinha de separação, e como a gente já chegou aqui, ó, no final da manga, dentro desse espaço aqui, ó, de correntinha da carreira anterior, a gente faz um ponto alto, que equivale, né, ao nosso aumento. Então, de cada lado aqui, ó, a gente aumentou um ponto. E na próxima carreira, né, a gente vai fazer esse aumento mais um pouquinho diferente. Então, aqui, pelo resto da carreira, é só seguir da mesma forma, né, fazendo os pontos altos aqui dentro desses espaços, como eu mostrei lá do outro lado. Repetir a mesma coisa ali na parte da manga. E indo ali, né, para a próxima carreira, a gente segue igual na parte dos pontos altos. E na hora que eu chegar ali na próxima carreira, né, eu volto para mostrar como que a gente vai continuar. Então aqui, ó, cheguei na parte da minha manga. E agora que esse aumento, eu vou fazer um pouquinho diferente. Então aqui, ó, nesse ponto sozinho de aumento que eu tenho, eu vou fazer um ponto V dentro dele. Então, faço ponto alto, as 2 correntinhas e ponto alto. Faço a correntinha de separação e continuo trabalhando normalmente, né, como os pontos se apresentam aqui pra mim. Então, faço o pontinho em relevo, ponto alto, faço aqui o ponto V normalmente. E, novamente, lá no final, eu vou repetir ali o ponto V para fazer o aumento. Então, aqui, ó, ponto relevo, correntinha, nesse último ponto aqui, ó, sozinho, eu faço um pontinho em V. 2 correntinhas, no mesmo espaço, ponto alto. Então, esse foi o aumento aqui, ó, da parte da nossa manga. Então, a parte da frente aqui eu nem mostrei pra vocês, mas é a mesma coisa, né? Agora, daqui em diante, a gente não vai mais mudar nada na parte da frente e na parte das costas. A gente sempre vai seguir em ponto alto e fazendo o aumento, né, nas 2 pontas da peça, seja na parte da frente ou na parte das costas. Então, aqui é dessa forma que a gente vai seguir na nossa peça até terminar de fazer as carreiras de manga. Então, aqui, ó, nessa parte, a gente vai fazer aumento sempre repetindo essas últimas 2 carreiras. E aqui na parte do corpo, a gente vai seguir sempre em ponto alto, ó, fazendo o aumento aqui, ó, no começo e também no final. E fazendo isso, né, dos 2 lados da peça. A mesma coisa, né, com a manga. Então, aqui, ó, na minha peça em tamanho real, eu segui por aquela lógica de pontos aqui, ó, pra formar minha manga por 14 carreiras. Contando aqui, ó, do primeiro ponto onde a gente começou a fazer as divisões, que a gente começou a fazer aqui, ó, os bloquinhos com 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, daqui em diante, contando nessa carreira, eu tenho 14 carreiras, o que me dá aqui um total de 12 centímetros e meio, mais ou menos. Então, a gente vai tecendo normalmente aí de forma circular por 14 carreiras, e feitas as 14 carreiras, a gente vai cortar o fio e fazer umas carreiras extras na parte das costas. Porque aqui, ó, como esse top-down ele é um pouquinho mais fechado, eu fiz carreiras extras atrás, que é para que a parte da frente ela não ficar pegando no pescoço. Então, aí a gente tece as 14 carreiras. Chegando lá na carreira de número 15, a gente vai fazer a 15 e a 16, né, só nas costas. E aí depois a gente vai fazer a união e voltar a tecer de forma circular. E, gente, outra coisa aqui é que se você estiver fazendo essa peça num tamanho maior, né, do que eu tô mostrando aqui, pode ser que você tenha que fazer mais, né, que 14 carreiras aqui, ó, pra ser suficiente pra passar seu braço. Na hora de tecer as carreiras de costas, né, pode ser também que você precise de mais carreiras.
já, né, que cada corpo é um corpo, então as medidas elas sempre variam, né, de uma pessoa para outra. Então, para encontrar certinho a medida que você precisa aqui, ó, para deixar aberto aqui para sua manga e quantas carreiras você vai ter que tecer, você pode ir provando a peça, né, conforme você faz, até porque a gente já faz ela inteira, né, então é tranquilo de ir provando. E aí, dessa forma, você consegue saber certinho aqui, ó, a quantidade de carreiras que você precisa fazer. Mas se você estiver seguindo aí todos os materiais que eu tô usando aqui na minha peça também, eu creio que fazer 2 carreiras extras para cada tamanho seja o suficiente. Porque aqui, ó, pro meu tamanho P eu usei 14, mas ela ficou com um espaço aqui, ó, bem larguinho. Então, 2 carreiras extras aí para garantir deve ser suficiente. Então, aqui feita a quantidade de carreiras que deixa um espaço suficiente para passar seu braço, você vai tecer aí somente carreiras na parte das costas. Então, isso também vai depender do seu tamanho, né? Aqui na minha peça eu teci por somente 2 carreiras, mas pode ser, né, que se você estiver tecendo num tamanho maior, você precise tecer por mais carreiras. E aqui, para fazer essas carreiras, a gente vai seguir na mesma lógica do ponto. Então, a gente vai tecer aqui esses pontos de separação. Essa parte aqui do ponto de separação, né, que vai ajudar a gente unir essa parte, né, uma na outra depois quando finalizar essas carreiras. Então, é importante, né, que a gente faça eles aqui. E aí, feito isso, a gente só vai tecer, né, ponto sobre ponto, normalmente, como a gente já estava tecendo antes, mas a gente não vai mais tecer de forma circular, né, a gente vai tecer somente a parte das costas. E aqui lembrando também, né, de sempre fazer os aumentos no começo e no final da carreira. Então, aqui chegado no final da carreira, feito o lequinho de separação, em vez de continuar para fazer circular, a gente vai virar a peça. Então, vou subir aqui uma correntinha. Vou passar aqui, ó, pra dentro... Vou passar aqui pro centro dessa quina. Subo 2 correntinhas. E faço novamente, né, aqui o meu lequinho de 2 pontos altos. Separo por 2 correntinhas. Novamente 2 pontos altos. E aí, novamente, sigo tecendo, né, ponto sobre ponto aqui, né, até chegar lá do outro lado. Uma coisa que acontece aqui, né, que a gente vai virar essa carreira é que a gente tá tecendo do lado do avesso. Então, aqui no lado direito, a gente vai ficar com uma carreira ao contrário, basicamente, né, ela fica um pouquinho diferente das outras. Então, aí, caso você esteja usando o novelo assim, ó, normalmente, que aqui eu tô usando de bolinha, então não dá de fazer. Mas aí você pode usar a ponta de dentro e a de fora do novelo, e aí dessa forma, quando chegar aqui no final dessa carreira, você pode pegar outra ponta do fio e prender novamente nesse lado aqui. Aí a carreira vai ficar do mesmo lado, certo? Mas aqui, como é só uma amostra, né, eu vou tecer aqui do lado do avesso mesmo. Então, aqui terminadas as 2 carreiras, a gente vai voltar a tecer de forma circular. Então, para isso, agora a gente vai deixar para fora, né, aqui a parte do que vai ser manga, e a gente vai prender aqui, ó, fazendo um ponto alto direto dentro desse espaço de canto que a gente tem aqui. E vai repetir aqui nesse lequinho. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E aqui agora, como a gente não tem mais as carreiras de manga, né, que são as carreiras que eram diferentes da nossa peça, a gente vai tecendo aqui, ó, só fazendo ponto sobre ponto. Aqui na minha peça em tamanho real, como eu não queria uma peça muito grande, né, eu teci por um total aqui de 13 carreiras em ponto alto, e aí depois eu troquei a minha agulha para fazer essas carreiras de finalização. Mas aqui, ó, usando, né, a mesma numeração de agulha, eu teci por 13 carreiras, o que me deu, né, um total de 12 centímetros. E contando, né, a altura total aqui da minha peça, contando, né, de cima do ombro, ela tem um total de 35 centímetros. Contando, né, aqui da parte do decote dela, ela tem um total de 28 centímetros. Então, aqui para tecer essas próximas carreiras, né, você pode ir medindo no seu corpo conforme você faz, né, para saber quantas carreiras de ponto alto você precisa saber. Ou você pode usar de referência, né, uma peça que tem um comprimento aí que você goste. Aí você pode tirar as medidas dela, né, e replicar aqui na sua peça de crochê. Mas no mais, aqui, né, a gente só vai seguir ponto sobre ponto. Então, chegando aqui no final da carreira, né, pra fazer a união de novo, a gente vai repetir aqui o lequinho. Vai pular, né, pro lequinho lá do outro lado. E vai repetir, né, vai fazer aqui os 2 pontos altos.
separa, né, por 2 correntinhas e novamente no mesmo espaço 2 pontos altos. Então essa daqui vai ser a última carreira que a gente vai fazer esse lequinho aqui. Na próxima carreira, né, a gente só vai passar os pontos por cima deles, sem fazer, né, mais aumentos. Ó, então aqui cheguei no final da minha carreira, e daqui em diante a gente não vai mais precisar fazer aumentos. Porque a gente terminou aqui a parte de manga e terminou a parte da peça em que a gente precisasse que ela fosse ganhando, né, largura. Então daqui em diante a gente faz ponto sobre ponto apenas. Então aqui, ó, nesse espaço onde eu fazia uma correntinha, eu faço um ponto alto. Aqui nos lequinhos, né, faço um ponto alto para cada ponto alto. Aqui no centro eu vou fazer somente um ponto alto, né? Se eu fizer 2, vou acabar fazendo um aumento. Novamente aqui ponto sobre ponto. Aqui no meio, né, não tem correntinha, então eu já passo pro ponto do outro lado. No centro, novamente, só um ponto alto. E é dessa forma que a gente vai fazer nessas carreiras de meio da peça. Então, quando a gente chegar do outro lado aqui, né, a gente vai repetir a mesma coisa. A gente só vai fazer ponto alto aqui por cima, né, pra não acabar aumentando o ponto. Então, agora aí é só continuar tecendo, né, em ponto alto até você chegar na quantidade em centímetros que seja suficiente para o seu tamanho. Então, aí, feita a quantidade de carreiras que seja suficiente, né, para o seu tamanho, a gente vai mudar aqui para uma agulha de crochê 3,5 milímetros e vai começar a fazer as carreiras de acabamento dessa peça, né, que a gente vai trabalhar intercalando um ponto alto e um ponto alto com relevo. Então, aqui, para dar início a essa carreira, eu vou começar subindo 2 correntinhas. E no mesmo espaço de ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Então, se você for iniciante, eu recomendo que você tenha um marcador, né, que é pra marcar esse pontinho aqui e não acabar se confundindo depois, né? Porque a gente fica com essas correntinhas laterais, elas podem parecer um ponto, mas na verdade eu só faço elas, que é pra peça não ficar com buraco na hora de fazer a união, né? Que é o que geralmente acontece quando a gente sobe as 3 correntinhas e já pula pro espaço do lado. Então, aí eu recomendo, né, que você tenha um marcador, que é pra não se confundir, né, não acabar aumentando o ponto sem querer. Então, aí feito esse ponto alto, no ponto alto do lado a gente já começa a trabalhar em relevo. Então, a gente vai pegar aqui o pontinho por trás, dessa forma, e aí trabalha normalmente um ponto alto. No ponto do lado aí a gente faz um ponto alto normalmente, né, fazendo sobre o ponto da carreira anterior. E no ponto do lado, novamente, a gente faz um relevo, ó, atravessando a agulha por trás do ponto alto. No ponto do lado, mais uma vez, a gente faz um ponto alto e vai trabalhando dessa forma, né? Sempre intercalando um ponto em outro. Então, a gente faz um ponto em relevo, atravessando aí por trás do ponto alto da carreira anterior. E aí faz um ponto alto. Então, na hora que a gente for fazer os pontos altos, só é importante cuidar para não acabar pulando o ponto sem querer, né? Porque, como podem ver aqui, ele fica meio escondido atrás do ponto em relevo. Mas é só dar uma puxadinha nele pro lado ali que a gente já consegue ver a correntinha. Então, aí é só seguir até o final da carreira dessa mesma forma, né? Seguindo essa mesma lógica de intercalando, né, um ponto alto e um ponto alto em relevo para ir formando essa barra. Então, aqui tô com a minha peça em tamanho real e eu teci nela aí dessa forma por 2 centímetros, né? O que me deu um total de 3 carreiras, 2 eu teci em ponto alto e uma de finalização em ponto baixo. Aí, caso você queira uma peça com uma barra maior, é só você fazer mais carreiras de ponto alto, né, antes de fazer a finalização. Então, aqui vou terminar essa carreira e na próxima eu volto para mostrar como a gente vai continuar. Então, aqui terminada a carreira, a gente vai fechar com baixíssimo lá no primeiro ponto. E caso você queira uma barra maior, é nessa hora que você vai fazer mais carreiras. Mas como aqui é só uma amostra, né, eu já vou mostrar como a gente vai finalizar. Então, a última carreira aqui, ela vai ser em ponto baixo. Então, eu subo uma correntinha, no mesmo espaço de ponto, eu faço um ponto baixo. No ponto do lado que eu tinha em relevo, eu continuo fazendo ali em relevo, só que agora, novamente, em ponto baixo. O ponto do lado, eu faço um ponto baixo normalmente. E onde eu tinha relevo, novamente, ponto em relevo. E é dessa forma que a gente vai seguir até o final dessa carreira. Em vez de a gente intercalar, né, ponto alto e ponto alto em relevo, a gente vai intercalar ponto baixo e ponto baixo em relevo.
Então é só ir seguindo os pontos, né, que a gente tem na carreira anterior e replicando, né, em ponto baixo aqui. Então aqui, como podem ver, conforme a peça vai crescendo, ó, essa barra ela vai ficando bem bonita, com acabamento bem legal na peça. E aqui, por a gente estar usando uma agulha menor, isso impede que essa barra, né, ela se estique tanto, né, conforme a gente vai usando a peça. Então aqui vou finalizar minha carreira e volto para mostrar para vocês como a gente vai finalizar a parte do braço. Então aqui, ó, cheguei no final da minha carreira e aqui eu não vou prender com baixíssimo. Quando chegar aqui, ó, nesse último ponto, a gente vai desfazer o ponto. Então aqui, como já tá no final do meu fio, eu vou desfazer ele inteiro. Mas aí no seu novelo, né, você pode cortar o fio com um pedaço que seja suficiente, né, pra gente fazer a finalização. E aí aqui, ó, com a agulha de tapeceiro, a gente vai voltar aqui, ó, nesse primeiro ponto da carreira, passando a agulha aqui, ó, de cima dele pra trás. E vai voltar ele nesse ponto aqui, que foi o último da carreira, passando aqui, ó, de dentro do ponto e também tirando pra trás. Dessa forma, esse acabamento aqui, ó, ele fica sem nó na peça. E aí a gente pode ir passando esse pontinho aqui mais pra baixo, e aí sim fazer o nozinho, né, pro acabamento ali ficar mais bonitinho, né, no final da peça. Então aqui, ó, passei um pontinho pra baixo, já faço um nozinho aqui, né, pra essa peça não soltar. Conforme eu vou passando nos outros pontos, vou fazendo mais alguns nozinhos, né, pra garantir que vai ficar bem preso aqui. E aí, feito isso, é só esconder essa pontinha aqui, ó, por dentro dos outros pontos, de uma forma que ela não fique aparente e também não escape da peça. Feito isso, é só cortar o que sobrar de fio, e se você quiser pode passar uma gotinha de cola aqui, né, pra fazer a finalização. Feito isso, a gente vai voltar para a agulha 4 mm e vai fazer os acabamentos aqui em volta, né, da manga. Então, para isso aqui, ó, eu faço um nó corrediço na minha agulha e prendo o fio direto na peça, né, para não ter que fazer nó. Então, aqui, ó, eu vou prender ele bem nessa quina aqui, ó, que foi o último lequinho que a gente fez nas carreiras de braço, né. Então, prendo aqui, ó, fazendo um ponto alto. Faço uma correntinha, e aqui no lequinho lá do lado, eu vou fazer um ponto V. Então, faço ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto no mesmo espaço. Faço a correntinha, faço um ponto alto aqui, ó, do lado de ponto V que eu tenho partindo pra minha manga. Faço a correntinha e dentro desse ponto V, né, trabalho um ponto V. Então, chegando aqui nesses pontos da manga, a gente trabalha normalmente, né, como os pontos se apresentam. Então, correntinha, aqui, ó, do lado a gente tem um ponto alto em relevo, faz em relevo. Correntinha, espaço do lado, a gente tem ponto V, trabalha em ponto V. E a gente vai seguir dessa forma, né, até finalizar toda essa volta aqui da manga. Finalizada aqui, ó, a parte que a gente tem os pontos da manga, a gente vai chegar nessas partes que a gente fez aquelas carreirinhas separadas, lembram? Então a gente fica com esses lequinhos aqui, né, que nem a gente ficou lá no começo da peça. Então aqui novamente, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto dentro de um lequinho, porque o último ponto aqui, ó, da minha carreira, né, foi um V. Faço a correntinha e faço um ponto V aqui, ó, no lequinho de baixo. Faço uma correntinha e prendo com baixíssimo, né, lá no primeiro ponto alto da carreira. Então aqui, ó, pra finalizar eu passo por dentro aquele fiozinho inicial, ó, por dentro da correntinha, puxo dessa forma e faço um nó. E aí é só cortar o fio e esconder essas pontinhas. Então era isso, gente, eu espero muito que tenham gostado de aprender essa peça. Se você gostou, não esquece de comentar aí embaixo o que você achou, de deixar o like nesse vídeo e de compartilhar com mais pessoas. E se você fizer a peça, não esquece de me marcar lá no meu Instagram para eu poder ver o trabalho de vocês. Vou deixar o link aqui embaixo na legenda do meu Instagram e também da minha lojinha de receita para vocês conhecerem meus outros projetos. Então era isso, gente, até a próxima. Tchau, tchau!